de terminar esta série de 3 pregações sobre este assunto, sobre os dons espirituais, dos quais tenho procurado realçar alguns conceitos que encontrei na palavra. Em primeiro lugar, é que Deus dá dons aos seus filhos, com a finalidade de que com esses mesmos dons, com essas mesmas capacidades do Espírito, cada membro da Igreja possa ajudar uns aos outros a ficarmos unidos na mesma fé, mas também unidos uns aos outros, para que finalmente cheguemos à estatura de quem? De Jesus Cristo. Quando diz a estatura, é a altura ou standard de Jesus Cristo. Essa é a finalidade e, portanto, esse também é um dos benefícios de tu estares inserido numa igreja, de seres igreja. Chamei a atenção também à luz da Bíblia que há pensamentos equivocados com respeito aos dons. Um deles baseava-se essencialmente na inveja. E é quando a pessoa começa a dizer, como eu não tenho o dom que o meu irmão tem, então se calhar eu não pertenço a esta igreja, e começava a menosprezar os seus dons. Recordam-se disto? Alguns sim, outros não, não é? Havia o perigo de nós começarmos a menosprezar os nossos dons. É dizer, tu podes pensar, bom, como eu não tenho a capacidade para pregar a palavra, como tem o pastor, então o meu dom não é útil e isso é uma grande mentira. O outro pensamento equivocado, no outro extremo, não estava baseado na inveja, estava baseado no orgulho. E era quando a pessoa achava que era a última Coca-Cola do deserto, não é? Que não há ninguém tão bom como eu a fazer determinada coisa e, portanto, começava a menosprezar os outros e a dizer, olha, tu o que fazes não é importante. E também é um entendimento incorreto dos dons. O que o Paulo estava a tentar explicar à igreja de Coríntios é todos vocês são importantes. Todos vocês têm dons dados por Deus e que devem utilizá-los, correto? E a semana passada tentei trazer também ao tema de discussão que esse uso dos dons é necessário e tu vais conhecendo os teus dons espirituais na medida em que vais servindo na igreja, ok? Na medida, e servir na igreja é o quê? Servir-nos uns aos outros. Na medida em que eu uso o meu dom, eu vou descobrindo. Eu até mencionei que eu achava que o meu dom era o dom de ser pastor, ok? E, à data de hoje, chego à conclusão que o meu dom principal não é de ser pastor, é ser mestre, ainda que possa ter algo de pastor. A Bíblia também nos ensina que Deus a uns dá um talento, a outros dá 2, a outros dá 5, mas de todos eles, Deus espera, com aquilo que Ele te deu, que tu multipliques, que tu faças crescer, que tu melhores nas capacidades que tens. A única forma de melhorar é praticar, é usar o seu dom. E depois fui um bocadinho mais fundo, porque vos expliquei que em todas as parábolas que Jesus fala sobre usar os dons, sobre usar as capacidades. Embora muitos não gostem do tema, Jesus sempre entrelaça este conceito com a área financeira. Ou seja, o que Jesus disse naquela parábola do mordomo infiel foi, bom, como é que tu queres usar os dons mais espirituais? Alguns dizem que quer ser pastor, quer liderar células, quer ter uma igreja, se nem no básico dos básicos tu estás disposto a colocar ao serviço do reino. E esta é uma realidade, porquê? Porque tudo o que nós temos, seja dons, talentos, finanças, famílias, carro, casas, tudo deve servir para o reino de Deus. Eu não estou a dizer com isto que tu tens que me dar o teu carro, que tu tens que me dar a tua casa e que tu me tens que dar as tuas coisas. Não. Não. O que eu afirmei, já na parte final do tema, é que os cristãos têm uma capacidade, ou devem ter, que é
brutal que é, não é o dinheiro que manda em nós. Nós servimos-nos do dinheiro. E usei aquela analogia que os discípulos punham o dinheiro aos pés dos apóstolos. O nosso Senhor não é o mamon, não é o dinheiro, é Jesus Cristo. E imaginem se isto fosse verdade, a liberdade que nós tínhamos. Porque a maior parte da carga que nós temos é, meu Deus, estou aqui a ouvir o pastor e amanhã tenho que ir trabalhar outra vez e tenho uma data de dívidas e não sei o quê. É uma carga brutal. Mas o que Jesus diz é, não se preocupem com essas coisas. Preocupem-se com o reino dos céus em primeiro lugar e eu preocupo-me do resto. Se nós conseguíssemos viver assim, acreditem em mim, viveríamos mais descansados. Bem mais descansados. Bom, mas hoje, para terminar este conceito dos dons, quem não ouviu os temas estão disponíveis nas plataformas, no YouTube, que no fundo são gravados para vocês, ok? E para aqueles que estão a servir com os PKPCs lá em baixo. É este conceito que é fundamental, que é os dons, as capacidades, os talentos que tu e eu temos espirituais, eles devem estar sujeitos ao caráter, ok? Ao caráter. Nós, quando vemos uma pessoa que não é muito de confiança, nós dizemos que é uma pessoa com falta de caráter, ok? Ou às vezes, quando nós vemos uma pessoa que grita muito e é muito efusiva, nós dizemos é um homem de caráter. Mas esse não é o caráter que eu estou a falar. O caráter que eu vou falar esta manhã é o caráter que a Bíblia diz que devíamos ter, que é o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Ok? E podem abrir as vossas Bíblias em Coríntios. O capítulo, talvez, mais usado nos matrimónios para falar do amor, é o capítulo que nós vamos falar hoje. É o capítulo de Coríntios 13, que começa no 12. Já vos vou explicar porquê. Ok? Mas é muito curioso que nós usamos o texto, que é uma oda ao amor, para descrever o matrimónio, para descrever a nossa relação direta com Deus. E o Paulo, quando escreveu Coríntios 13, usou o capítulo do amor para falar acerca dos dons. Ele no capítulo 11, no capítulo 12 está a falar dos dons. No 13 explica qual é o melhor caminho para usar os dons. E no 14 ele vai fechar dizendo que não importa que os coríntios estejam a lutar pelo dom das línguas, pelo dom do conhecimento, para saber quem é maior, quem é menor. O que importa é o amor e que procuremos os dons com zelo, com vontade. Então, é inevitável terminar o tema dos dons falando deste amor. Do amor de Coríntios 13. De um amor que está centrado na Bíblia à volta deste tema, dos dons e talentos de cada um de vocês e dos meus. Não está à volta das palavras bonitas que eu possa ter dito ou não à minha esposa, embora também é útil. Está inserido nos dons espirituais. E esta manhã nós vamos ler Coríntios 13 inteiro. E eu vou ressaltar 4 grandes pontos. Para aqueles que estão a tirar notas, já vejo aqui uma senhora deste lado, uma senhora deste lado. Muito bem. Porquê é que nós, homens, não tiramos notas? Porque nós sabemos tudo, não é? Hã? Porque nós sabemos tudo. Elas tiram notas e não. Por isso é que as mulheres se lembram de tudo. Passado 10, 15 anos, têm lá o livro com as notas. Nós não. Mas podemos aprender com elas também, não é? Então, 4 pontos essenciais para o dia de hoje, antes de irmos comer o famoso frango da Luzia. Não é? Portanto, mantenham-se focados aqui, não pensem no frango. Quando eu digo não pensem no frango, o que é que pensam no frango? Então, os 4 pontos são, primeiro ponto, ponto número 1. O amor é mais importante que os dons. É mais importante que os dons. Vamos explorar esse ponto à luz da Bíblia e vamos explorar o segundo ponto. Primeiro era que o amor é mais importante que os dons. E o segundo, estão aqui a ajudar os meninos da multimédia, sem amor, os dons não nos beneficiam. Sem amor, os dons não nos beneficiam a nós mesmos.
E o terceiro ponto é o caráter do amor, descrito em Coríntios 13, é o caráter de Cristo. O caráter do amor é o caráter de Cristo. E o quarto ponto é que o amor permanece eternamente. E vamos terminar com a Santa Ceia, que seria um quinto ponto, talvez. Vamos terminar com a Santa Ceia. Então, tendo estes 4 pontos em mente, nós vamos simplesmente ler Coríntios 13. E a razão pela qual nós vamos começar em Coríntios 12, 31, é para aqueles que não sabem, as cartas, e os livros não estavam divididos por capítulos nem por versículos. Era uma carta corrida. Nós é que dividimos por capítulos e versículos por uma questão de organização, para depois poder expô-la mais facilmente e dizer, olha, vamos aqui e vamos todos ao mesmo sítio. E quando há divisão de capítulos e versículos, tem a ver com o entendimento que a pessoa que dividiu, ou o conjunto de pessoas que dividiu, faz dos temas. Então, eu creio que o que eles fizeram foi, quando o Paulo termina o capítulo 12, no versículo 31, e diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ok? Passo-vos a mostrar um caminho sobre modo excelente. O autor que dividiu aqui pensou, bom, ele vai começar a falar do caminho sobre modo excelente, então para aqui e inicia outro capítulo. Eu, para mim, como este tem a ver com o assunto de baixo, para eu entender o assunto de baixo, eu tenho que ler este versículo e saber que quando vai falar do amor, ele está a falar do caminho de excelência para usar os dons. Por isso é importante ler a carta completa. No fundo é o que eu estou a tentar dizer, ok? Então, capítulo 12, versículo 31. Vamos ler outra vez. Entretanto, procurai com zelo, zelo é com interesse, com cuidado, com preocupação, os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Paulo que está a dizer aos Coríntios é procurem os melhores dons, mas eu vou-vos mostrar como o devem fazer. Qual é o caminho para o fazer? E agora sim, capítulo 13, versículo 1, diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, significa ainda que eu falasse muitas línguas, grego, hebraico, aramaico, inglês, alemão, ou falo línguas espirituais, as línguas dos anjos, que são aquelas que ninguém entende, só Deus entende, já falámos sobre isto, que tem a ver com dons do Espírito. Se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, profetizar é falar a palavra de Deus, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, que é todo o conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé, uma fé tão grande, a ponto de transportar montanhas, no fundo é a fé que Jesus diz, tereis uma fé de tal maneira que direis a este monte, passa daqui para acolá, e assim sucederá. Se não tiver amor, nada serei. O que Paulo diz aos Coríntios. Então, o caminho mais excelente, ou o caminho que nós devemos trilhar nos dons, é o caminho do amor. O caminho do amor aqui já se apresentou um problema. Porque a maior parte de nós tem conceitos de amores diferentes. Quando eu digo a palavra de amor, eu tenho a certeza que todos vocês estão a pensar em coisas distintas. A forma de pensarmos no mesmo é se nós pensarmos no amor que está descrito em 1 Coríntios 13, que é o amor de que estamos a falar hoje. Deus pode nos ter dado dons, como o dom de falar línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de profecia, o dom de conhecimento. Mas esses dons sem amor, o que o Paulo está a dizer aqui, esses dons sem amor, eles são como um sino.
como um símbolo, diz aqui. Sabem o que é um símbolo? São 2 pratos de metal, tipo aqueles. Faz barulho. Ok? Não é um sino, é um símbolo. Faz barulho e faz barulho. Os nossos dons têm que estar sujeitos ao amor. Caso contrário, só fazem barulho. É o que o Paulo está a dizer aqui. Se eu tenho grandes dons, mas não os uso em amor, a única coisa que sai é barulho. Esta comparação, na minha opinião, quando o Paulo diz fazem barulho, significa que os dons usados sem amor, desta maneira, eles até podem ter algum efeito exterior. Ou seja, imaginem que eu tenho o dom de pregar a palavra e eu estou a fazê-lo hoje sem amor. Este dom, ele até pode ser efetivo para fora, para vocês, porque estão a ouvir. É exterior, faz barulho, mas o símbolo por dentro é oco. É o que o Paulo está a dizer. É um metal que faz barulho, mas por dentro é oco. Então significa que pode ser efetivo para fora, mas por dentro, para mim, interiormente, pessoalmente, não tem valor. Por isso é que o Paulo diz, nada terei, e não nada tereis vocês. Significa que se eu não uso o meu dom com amor, eu não só vos estou a prejudicar a vocês, muito possivelmente eu estou-me a prejudicar a mim mesmo. Porque imaginem que eu vos dou uma oferta sem amor. Dou 100 euros à Mariana. Sem amor. Para a Mariana são 100 euros na mesma. Com amor ou sem amor, são 100 euros, vai ao supermercado e compra o mesmo que compraria com 100 euros com amor. Eu é que saio prejudicado, porque dei algo, exerci o meu dom de generosidade sem o amor. E o que o Paulo está a dizer, por dentro estás oco. Oco significa vazio, vão. Não te valeu o dom que exerceste para ti. Para os outros, talvez. Claro que nós, se tivermos um nível tão baixo de amor, até vamos afetar os outros. Porque se nota na nossa forma de agir. Mas o que eu quero que tu tenhas em conta é que ser um símbolo que retine, faz barulho para fora, até pode ser útil para fora, mas por dentro estás a anular o bem que Deus esperava com o teu dom para ti próprio. O crescimento espiritual que Deus esperava para ti, porque não o estás a fazer com amor. Significa que se eu exerço os meus dons sem amor, eu não terei benefício próprio para com Deus. E por isso o Paulo diz, se eu não tiver amor, nada terei. Nada. Então aqui eu já devia ter captado a vossa atenção para dizer, ok, se eu usar o meu dom sem este amor, então eu não vou ser beneficiado. Eu não vou crescer espiritualmente. Eu não vou chegar à estatura de Cristo. Eu estou oco por dentro. Nada serei, nada terei. E agora podemos entrar no segundo ponto, que diz, sem amor, os dons não nos beneficiam. Já partilhei a ideia geral e agora vamos entrar um pouco mais fundo. Diz Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens, quantos bens? Ainda que eu distribua todos os meus bens, ou tudo o que sou a Deus em sacrifício vivo, que é o que significa este versículo que diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado. Este conceito de entregar o meu corpo para ser queimado não é suicidar-me através do fogo. É o conceito de entregar-me em oferta a Deus. Quando Paulo diz, apresentem os vossos corpos santos perante o Senhor. Mãos, corpo, alma, espírito, tudo pertence ao Senhor. O Paulo que está a dizer é, ainda que eu me entregasse por completo a Deus, em sinal de adoração,
Se não tiver amor, nada disto me aproveitará. Nada disto me aproveitará. O que o Paulo está a dizer é, ainda que eu desse tudo a toda a gente, ainda que eu cumprisse com excelência o segundo grande mandamento de Jesus, que é amar aos outros como a ti mesmo, ainda que eu fosse excelente neste mandamento, que eu desse tudo, e que eu fosse excelente no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se dispararem o alarme do fumo, é lá embaixo na central que se desliga, que eu já estou a ver este filme. Já estou a ver fumo já por todo lado. O alarme está aí no meio, está bem, Alfredo? Não, isto é cheiro, mas em cima vê-se o fumo. Ok? Ainda que eu entregasse o meu corpo em sacrifício vivo a Deus, ou significa eu adorasse a Deus por completo, se eu não tiver amor, nada disso tinha proveito para mim. Significa, ainda que eu obedecesse toda a lei, sem amor, para mim não tem benefício. Imaginem isto. Já é difícil cumprir toda a lei. O que o Paulo está a elevar é ao máximo e está-nos a deixar sem saída. Significa, eu só tenho uma opção: usar os meus dons com amor. Não tenho outra. Jesus disse estas palavras, talvez de outra maneira, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ou no Antigo Testamento, quando diz, e no Novo também, não é? Em vão trabalham. Em vão se levantam de madrugada a procurar o pão, se eu não edificar a casa. Então, por mais esforços que o homem e a mulher façam para agradar a Deus, se não têm amor, não têm proveito diante de Deus. Se calhar as pessoas vão ficar muito contentes contigo e dirão: ó Fábio, tu és impecável, tu sacrificas-te por mim, eu vejo como tu adoras a Deus. E as pessoas ao nosso redor estão todas contentes, mas Deus não está. Porque vê que estamos ocos por dentro. E volto a lembrar que talvez para os outros é útil, ninguém põe isso em causa. Mas o que o Paulo está a dizer é que até as renúncias mais dramáticas que nós possamos fazer na nossa vida serão inúteis para Deus se não têm amor. Inúteis para Deus se não têm amor. Nada do que eu faça sem amor tem algum proveito para mim. Espero que este conceito esteja a ficar gravado nas vossas mentes e que passe até aos corações. Nada do que eu faça sem amor tem proveito para mim. Então, importa agora fazer estas perguntas. Que amor é este? Afinal de contas, que tipo de amor é este? Do que é que estamos a falar? Que amor é este que tem que existir em nós e é superior aos meus dons espirituais? Hã? Agora, um amor ágape, diz o Reneio. Ágape é a palavra grega que o apóstolo Paulo escolheu para descrever este amor, que diz que é um amor incondicional, que não muda. É de onde vem a nossa palavra agonia. Quando aquelas coisas românticas, sofremos por amor, não é? Até é daí que vem a palavra, do ágape. Sim, tem a ver com esse amor. Tem a ver com o amor que dura para sempre. Tem a ver com o amor que diz o próprio capítulo de Coríntios 13. Mas esse amor não é nada mais, nada menos do que o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Nós podemos encontrar isto em 1 João 4, versículo 8. Deus é amor. Então, se a Bíblia, a palavra de Deus, define Deus como amor,
O caráter do nosso Deus é amor. Então o que o Paulo está a dizer é, se nós não fazemos as coisas em amor, nós não fazemos as coisas em Deus. Fazemos nas nossas próprias forças. E como o apóstolo Paulo também diz noutras cartas, a carne para nada aproveita, nem aquela que está ali a ser cozinhada. Nada aproveita. O que aproveita é o Espírito. E para que as coisas sejam feitas no Espírito, elas têm que ser feitas em amor. Amor é o caráter do nosso Deus. Na verdade, se Deus deu dons aos homens, dons, talentos, capacidades, não nos faltam. O que nos falta é caráter. O que nos falta é um caráter formado em amor. É isso que nos falta. Dons não faltam. Deus deu dons aos homens. Caráter falta. Eu posso ser uma pessoa cheia de dons. Posso ser aquele indivíduo a quem Deus deu 5 e multipliquei por 10. Mas se eu não tenho um caráter formado em Cristo, não poderei ser efetivo com os meus dons. E pior, corro o risco de cair e ser tentado pelo diabo. Ou melhor, ao contrário, corro o risco de ser tentado pelo diabo e cair. Quando deixarem de olhar para uma janela, que no fundo ela só abre e fecha, podem voltar aqui para mim. Ei? Olha, o Alfredo abre a janela, fecha a janela. Estamos? Obrigado, Alfredo. Malta estava a ver como é que se abria uma janela. Estamos aqui comigo, concentrados? Eu sei que é um desafio hoje com tanta fumarada por aqui adentro. Imaginem que isto... Hã? Pois, faz assim, né? Bom, vamos lá. Eu posso ser uma pessoa cheia de dons, mas se eu não tenho o caráter de Cristo formado em mim, eu corro o risco de cair e ser tentado pelo diabo. E por isso é que é importante o meu dom estar sujeito ao caráter. Por outras palavras, o apóstolo Paulo diz isto ao seu discípulo, ao Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. O Paulo está aqui com respeito aos futuros pastores, bispos, presbíteros. Ele diz que não seja neófito. E para os que não sabem o que significa neófito, significa que não seja novo na fé. Para ele ser pastor, líder, conduzir uma congregação na fé, ele não deve ser novo na fé. Não é novo em idade, porque o Timóteo era novo em idade, mas não era novo na fé. Amanhã faço 18 anos em Cristo. Estou a atingir a minha maioridade em Cristo. Então tu podes ter 60, 70 e teres 3 meses de cristão, 1 ano. Aqui o que o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo é, ele não pode ser novo na fé. Porquê? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Porque se ele é novo na fé, ele pode chegar a tornar-se arrogante, pode chegar a tornar-se orgulhoso, pode revelar falta de caráter. É o que significa. E apesar de ter o dom de ser pastor, ou de ter o dom de pregar a palavra, tem falta de caráter, o diabo vai usar isso para que ele caia. É o que o Paulo está a chamar a atenção ao seu discípulo. Dom sujeito a um caráter de Cristo. Pelo contrário, diz o 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Outra vez. Qual é a característica para ele ser um bom pastor? Ter um bom testemunho das pessoas que não são da igreja. Porque ele tem que ter um caráter como o de Cristo.
Ele tem que ser igual dentro da igreja e igual fora da igreja. Significa, Timóteo, vai chamar uma pessoa para a liderança, ele tem que ter um caráter formado. Se ele não tem caráter, ele na igreja pode ser o maior, entre aspas, e lá fora toda a gente fala mal dele porque ele não paga as suas dívidas, por exemplo. Ele pede emprestado e não paga. Cá é um pastor fantástico, ora, profetiza, mas falta-lhe caráter. Cá é marido de uma só mulher lá na rua, sabem que ele anda atrás de outra. Falta de caráter. O que o Paulo está a dizer ao Timóteo é, para que o diabo não ganhe vantagem sobre ele tem que, juntamente com o seu dom de levar a palavra, de dirigir a igreja, ter um caráter firme. E se o texto parasse por aqui, alguns de vocês poderiam lavar as mãos e dizer, bom, então isto é para o pastor, está tudo bem. Mas não. O texto não para por aqui. Porque o pastor não é nada mais, nada menos do que um cristão, como todos vocês, com um ministério diferente. Mas é a mesma pessoa. E no versículo 10, o Paulo diz também a Timóteo, já não para os pastores, mas para todos os que querem servir na igreja. Os diáconos, diz ele, não é? Como nós vimos que para exercer os dons temos que servir, eu parto do princípio que todos vós querem exercer os vossos dons, até porque Deus vai aparecer e vai pedir a administração desses dons. Diz no versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, estes os diáconos, os que servem na igreja. Não os que são os líderes responsáveis da igreja, os outros que estão cá e que servem. Sejam experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O que isto significa é, sejam primeiro experimentados, significa sejam primeiro provados e depois sejam aprovados. São duas coisas diferentes. Sejam primeiramente experimentados, sejam provados. Vou provar se a Alda é uma pessoa com caráter. Ok? E dou-lhe coisas para fazer, dou tarefas e vamos provando. Depois, e se mostrarem irrepreensíveis, significa, e se quando provados forem aprovados, porque podem não ser, por isso é que são provados. Se forem provados, se forem irrepreensíveis, significa se tiverem caráter. Não é se forem os melhores, não é se tiverem os maiores dons, porque senão nós na igreja escolheríamos aquele que, sei lá, o que dizima mais, o que oferta mais, o que é capaz de trazer mais pessoas à igreja. Não. Caráter, caráter, caráter. Porque só Deus sabe a capacidade que deu a cada um. Se nós conseguíssemos escolher pelo caráter, acertávamos mais vezes. Só que o caráter é muito interno. Não é tão fácil. A maior parte de nós, líderes, pastores, começamos por escolher à vista. Aquilo que sai, o dom. Na verdade, a maior parte escolhemos pelo dom. O Edison é bom fazer isto, o Bruno aquilo, nada, bem, enfim. Olhamos para aquilo que se vê, porque nós não somos Deus. Mas se nós conseguíssemos fazer isto mais vezes, provar e depois aprovar, não haveria tantas desilusões no corpo de Cristo. Porque no fundo é uma diretriz do Paulo. O Paulo experiente nestas coisas. Ele diz, primeiro prova, depois aprova. Caráter de Cristo. Antes do dom está o caráter. O caráter, eu vejo o caráter como a estrutura do cristão. O dom é o adorno. E a estrutura não nos deixa cair. Se tu tiveres caráter,
o diabo pode andar de um lado para o outro, a rodear, como diz a Bíblia, à procura de quem devorar, mas não te devora, porque tu podes estar desgastado, podes estar decaído, mas não és destruído, tens caráter. Não é? Muito bem, amém, amém é isso. E temos o exemplo do Paulo, que era um homem com grande caráter em Cristo. Ponto 3, família. Ponto 3, vamos diretamente à questão do que é este amor. O caráter do amor é o caráter de Cristo. Os dons, os ministérios, as tarefas tinham este objetivo. Vou retomar Efésios, que já li noutras semanas. Efésios 4:13 diz qual é o objetivo de toda esta conversa de 3 semanas. Até que cheguemos todos. Até que chegue quem? Toda a gente que está aqui. Esse é o objetivo. Todos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e homem perfeito, e à medida da estatura completa de Cristo. Os dons que a Igreja tem, que deve usar para servir, é única, exclusivamente com este objetivo. Aumentar a fé, conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus e chegar a ser semelhantes a Jesus. É o objetivo da Igreja. Não é que tu descubras os teus dons para teres uma grande profissão com os teus dons. Pode acontecer, mas não é o objetivo principal. Não é para que tu cresças e digas, eu era um infeliz e agora na igreja sinto um propósito, sinto-me bem, porque quando vou à igreja as pessoas pelo menos 1 hora ouvem-me, já que tenho que pregar. Não. Não é esse o objetivo. O objetivo é que tu te pareças a Cristo. E quando tu começas a ter estas coisas claras na cabeça, tu já não vais começar a pensar, é que a vida corre-me tão mal, é que as coisas financeiramente não estão bem, é que eu discuti com o meu pai, eu discuti com a minha mãe. Tu vais começar, espera lá, eu há 1 ano atrás, eu não era como sou agora, eu hoje estou mais semelhante a Cristo. Estou bem. Mas a casa ainda está uma desordem. Não faz mal. Tu estás a ir bem. E o resto se vai ordenando. Nós temos que saber qual é o objetivo da igreja, senão andamos sempre aqui a sentir-nos tristes, defraudados, porque achamos que não conseguimos. Há pessoas que dizem, eu estava tão bem, vim para a igreja e fiquei pior. Mentira. Se aceitaste a Cristo como Senhor e Salvador, como ficaste pior, saíste do inferno para os céus? Não podes ter ficado pior. Família, este conceito é importante porque é o que te vai fazer ficar firme até ao fim. Tudo o que nós passamos nesta vida e que Deus permite que nós passemos é com o objetivo de formar o caráter de Cristo em nós. Porque nós dizemos sempre à boca cheia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e efetivamente Deus é bom. E tudo aquilo que nós estamos a passar só tem esse objetivo. Que o Fábio seja mais parecido com Cristo. O Fábio pensava que era humilde e ainda tem orgulho. Vai-lhe acontecer isto para que ele se humilhe. É desta maneira. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, versículo 3, diz o seguinte. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ninguém diz amém? Amém. Nos gloriamos nas tribulações. Amém. Senhor, não mandes tantas tribulações. Porque sabemos, esta é a razão, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança. 4. A perseverança, a experiência. O que a minha Bíblia diz, a minha versão, em vez de experiência, diz um caráter aprovado. Significa experiência. Por isso é que nós devíamos recorrer aos mais experientes na fé. Às coisas mais simples da vida. O Paulo diz, por exemplo, às meninas jovens, para aprenderem a ser boas mães, para aprenderem a lidar bem na casa, dizem, fala com as pessoas mais experientes da igreja, elas que te ensinem. Não diz fala com a tua mãe que é experiente, porque não se sabe se a mãe está na fé.
Porque no fundo nós já não nos guiamos por conselhos de experiências de outras coisas. A experiência é na palavra de Deus. Eu experimentei fazer isto conforme Deus disse e aconteceu-me isto. É este tipo de experiência que tu tens que procurar dentro da igreja. Então a minha Bíblia diz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Este é o amor que nós necessitamos. É o amor mais valioso. É o amor mais valioso que temos. Porque é a essência do caráter de Deus. E que temos que formar em nós. Temos que formar em nós. Lembram-se da semana passada quando ele disse ao mordomo infiel para que te tornes fiel. Porque Deus prova e aprova. E também reprova. Não é? Porque ele diz, no último dia, porei os da direita comigo, os da esquerda para a fornalha de fogo. No dia final, as ovelhas seguem a minha voz, as cabras ficam de fora. O trigo fica comigo, o joio fica de fora. Então, prova, aprova ou reprova. E nós não queremos ser reprovados. Porque Deus quer que nós sejamos aprovados. Deus é aquele que está por nós, que é connosco, não é? Então vamos lá. Vamos ver as características do caráter do amor de Deus. 1 Coríntios 4 ao 7. É o que se destina a este ponto, ao ponto 3. O amor que eu estou a falar é paciente e é benigno. Este amor que está a falar, Coríntios 13, ele é demonstrado pela ação. É paciente, é benigno, é bom. Quando digo a ação é, por exemplo, na paciência, também requer uma ação. Às vezes a ação é não agir. É ter que ser paciente. É ter que saber esperar. Mas eu estou a agir internamente. Eu estou a tomar uma posição. Eu queria saltar que nem um leão para determinadas situações, mas como tenho o amor de Cristo em mim, espero pacientemente. Portanto, este amor, ele tem muito mais a ver com agir, com fazer, do que com palavras. Palavras, dizem os portugueses, leva-as ao vento. Não é? Outro ditado, de intenções está o inferno cheio. Boas intenções está o inferno cheio. Bom, a palavra amor aqui tem pouco ou nada a ver com emoções, já que as emoções variam. Um dia sinto-me bem, um dia sinto-me mais ou menos. Um dia sinto-me mal, a seguir sinto-me bem, no mesmo dia sinto-me bem, mal, bem, mais ou menos. E as emoções variam. Um dia gosto dele, afinal já não gosto dele, afinal gosto muito, afinal depois quando o deixo, afinal ainda gosto mais. Enfim, as emoções são uma loucura, elas variam. Esta palavra amor tem muito mais a ver com negar-nos a nós mesmos em prol dos outros do que palavras bonitas. Atenção meninas, se ele só diz palavras bonitas, deixa-o já. Já, porque as palavras bonitas não duram para sempre. Se ele não dá provas do amor às vezes é esperar. Eu amo-te muito, deita-te comigo. Não. Eu amo-te muito, espero por ti. Este é o amor da Bíblia. Eu amo-te muito, espero por ti e não me envolvo com outras enquanto espero por ti. Porque estou a esperar por ti. Ok? Não cometam os erros que nós cometemos. Façam melhor que nós. Façam melhor do que nós. O Paulo, ele quer que os coríntios entendam este conceito muito bem. E o Paulo enumera 8 características que nos vão explicar o que o amor não é. O que o amor de Deus não é. E elas são. Está no versículo 4, não é? O amor
não arde em ciúme. Há ciumentos na sala? Não levantem a mão, hein? Não levantem a mão. O amor não arde em ciúme, o que significa, nós temos que saber o contexto da carta. O Paulo está a dizer aos Coríntios, o amor não tem inveja. Ciúme é inveja. Quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós e que diz que não nos quer partilhar com ninguém, é este tipo de sentimento. Mas no caso de Deus é legítimo, Ele comprou as nossas vidas. O amor não tem ciúmes, o amor não tem inveja, Coríntios, diz o Paulo. E agora digo eu, o amor não tem inveja, malta da CCI Portugal. Meus irmãos, não tem. Se tem, não é amor. Se tem, não é amor. O amor não se ufana, perdão. Não se ufana, que significa não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. Para os casados, a Bíblia diz, não te deixes chateado com a tua mulher, nem com o teu marido, façam as pazes. Façam as pazes. Chateiam-se, mas façam as pazes. Façam rápido, não sejam orgulhosos, porque senão o diabo entra. Nós deixamos as portas da nossa vida toda escancarada. E depois dizemos, Deus, porquê que isto acontece? Acontece porque nós não sabemos pôr a verdade em prática. O amor não é cheio de orgulho. O amor, por mais orgulhoso que sejamos, temos que dizer, eu tenho que ser cheio do amor de Deus e quebrar o meu orgulho. Então o amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso, o amor não se ensoberbece, que significa o amor não é arrogante. O amor não pode ser arrogante. Arrogante é deixar de ter em consideração o outro. E atenção que eu não estou a falar só dos matrimónios, estou a falar do corpo de Cristo, da igreja. Porque é neste contexto que está este capítulo. Não pode ser arrogante. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente. Significa não é grosseiro. Não anda por caminhos que não lhe convém. Não é malcriado. Foi malcriado. Agora não é malcriado. Claro. Claro. Se todos nós saímos das trevas, não pensem que todos nós saímos do mesmo lugar. Mas agora já não somos assim. Não procura os seus interesses. Que difícil é isto. Porque a maior parte de nós, quando ouvimos falar sobre amor, nós pensamos exatamente o contrário. Quando perguntamos a alguém, ou ao nosso esposo, ou à nossa esposa, o que é que mais gostas em mim? Se as tuas respostas começam por é que fazes-me sentir feliz? É que fazes-me sentir melhor? É que tiras o melhor de mim? Só estás a falar de ti. Só estás a dizer que as características que tu gostas na outra pessoa é o que te faz bem a ti. Tens uma percepção equivocada de amor. Não é que sejas um bandido. É só porque tens uma percepção errada do amor. O amor não é assim. O amor não pensa só nele. Quando estou contigo, sou melhor pessoa. E o que é que isso importa? Não estamos a falar de ti, estamos a falar dela. Significa que não procura os seus interesses, ou seja, não é egoísta. E nós, homens, somos muito egoístas. Obrigado, Maria, a pôr água na fervura. E significa, eu estou a explorar mais este conceito, porque eu penso que é daqui que a maior parte de nós, cocheia. O amor é egoísta. O amor não pode exigir. Se tu exiges amor, estás a danificar o amor. Quando tu dizes assim, mas é que tu não me fazes, mas é que tu não me dizes, mas é que tu não me ajudas, mas é que tu, estás a estragar o amor. O amor não pode ser exigido, o amor tem que ser livre, por isso é amor.
Porque senão, não é amor. O amor não é egoísta. E isto são sinónimos de egoísmo. É que não me ligaste, é que não me escreveste, é que não me disseste. E o que é que isso tem? Reparem, se nós conseguíssemos pensar assim, nós seríamos mais felizes. Desfrutaríamos mais da vida. Não reclamaríamos tanto uns com os outros, nem com o marido, nem com a mãe, nem com o pai, nem com o avô, nem com a igreja. Nós sentiríamos que éramos devedores de Cristo e que tudo o que nós temos é uma dádiva e desfrutaríamos de todas as coisas e acabaria o rancor, acabaria a inveja, acabaria a comparação e haveria liberdade. E nos moveríamos em amor. Outra característica, o amor não se exaspera. Significa não se irrita. Eu fiz este exercício com os meus filhos antes de pregar com vocês e expliquei o que é que o amor não era. Mas quis ouvi-los, coisa que não vou fazer aqui convosco, só sejam muitos. E dizia eu à minha filha, os meus filhos aparecem sempre nas pregações, não é? Dizia eu à Raquel, eu conheço bem as debilidades de cada um, não é? Eles são muito diferentes. Dizia Raquel, o amor não se irrita. O que é para ti irritar? Ela, irritar, pai? Irritar é quando o humano faz uma coisa e eu fico assim. E eu, exato. É isso. E a Daniela dizia, Daniela, o que é exigir? É quando tu dizes, não, a mana não fez isto, a mana não fez isto, a mana... E assim ia trabalhando os conceitos com eles. É isto que nós temos que fazer à luz da Bíblia. Tu lês e tu dizes assim, o que é isto? Exigir o amor. E depois tu pensas, eu exijo amor? Eu exijo amor do meu filho? Eu exijo amor da minha mãe? Eu exijo amor do meu pai? Eu peço, eu estou sempre a demandar. Tenho que corrigir isto, porque senão a pessoa vai se fartar de mim. Chega já. O amor não se ressente do mal significa que o amor não é amargurado. O amor perdoa. O amor não pode ser amargurado. E agora sim meto a colher. Cuidado, mulheres. Porque fizeste não sei o quê há 2 anos. Mas isso foi noutra vida, meu. Isso foi Estás a falar do quê? Isso foi noutra vida. Já passou, já nos perdoámos, já avançámos. Não. Não é amargurado. 6, versículo 6 e 8ª característica. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Significa, o amor não é falso. Então, o conceito que tinhas de amor no início da pregação agora substitui por todos estes. É do amor que estamos a falar. E quando falamos de Deus, todos gostamos disto. Queremos que Deus não seja falso connosco. Queremos que Deus não se irrite connosco. Queremos que Deus nos ame, não seja arrogante, não seja orgulhoso. Se fosse orgulhoso, não tinha vindo para morrer numa cruz. Características do caráter que não são amor. E agora Paulo vai passar para as características positivas no versículo 7. O amor que Deus quer formar em nós tem estas 4 características. 4. Ali que está o Miguel, o Eric, a minha esposa e a Steffi, lá ao fundo. Ouçam bem, é? Tudo sofre. Sim, nós temos escrito isto nas nossas alianças. Estamos a recordar a Soraya. Tudo sofre. Tudo sofre ainda. Ainda estamos no sofre. Não? Já, o sofre querem já saltar para o outro lado. Não é? Tudo sofre. Já querem o outro. Não, é sofre. Porquê? O que é que significa tudo sofre? Significa que este amor, o amor de Deus, nunca desiste. Nunca. Nunca, nunca, nunca desiste. Estão a perceber a classe deste amor? Estou farto de ti. Não desistas. Não desistas, não desistas. Nunca desistes. Não desistes da tua mulher, não desistes dos teus filhos, não desistes do teu marido, não desistes da tua igreja, não desistes do teu trabalho. Nós não desistimos. Nós não desistimos. Se temos este amor, não é? Tudo crê, agora sim, tudo crê. Tudo. E o que significa é um amor que nunca perde a fé.
nunca perde a fé. Por isso é que temos que ser aperfeiçoados em amor. Nunca perde a fé. Se perdeu a fé, não era amor. Se não era amor, não era Deus nele. Tudo espera. Significa que tem sempre esperança. Nunca perde a esperança. Nunca pensa mal. Sempre dizemos, Deus fará, Deus vai ajudar, Deus está presente no futuro. Eu continuo. Não perdemos a esperança. Se estamos firmes e conectados em amor, ou seja, com um caráter de Cristo, tu não perdes a esperança. Não deitas a toalha ao chão. Suportas o que tens que suportar, porque o que diz a seguir é tudo suporta. Tudo suporta. E tudo suporta significa que é firme em todo e qualquer tipo de circunstância. Não importa o que acontece. Tu és firme nas tuas convicções. Não é que sejas bruto ou uma besta. Isso não é ser firme. Ser firme é tu tens um compromisso, tu tens um caráter para servir a Deus e aos teus irmãos e não sais dali nem por nada. Porque a minha mãe não sei o quê, o meu pai não sei quantos, porque não tem dinheiro. Não, és firme. Firme. Tudo suporta. Quando o Paulo diz suportai-vos uns aos outros, eu partilho muitas vezes isto convosco porque foi uma imagem que o Espírito Santo trouxe à minha mente. Eu sempre achava que suportar-nos uns aos outros era, olha, com quem é que eu me posso meter que não fique chateado comigo? Pode ser com o Ebenezer, obrigado. O Ebenezer levantou a mão. Eu pensava, o Ebenezer tem um caráter tão difícil que a Bíblia diz que eu tenho que o suportar. Aguentar. Ele é meu irmão e eu tenho que aguentá-lo. Mas não. Suportai-vos uns aos outros é que tu és uma coluna firme em que tu dizes, o meu irmão é fraco, apoia-te em mim. Isso é suportar o peso. É ajudar. Vem o entendimento das palavras como ele tem que ser clarificado. Tu dizes, suportai-vos uns aos outros e pensas, claro, é muito difícil aguentar os meus irmãos na igreja. Não. Suportar é seres uma coluna forte e firme na fé para dizer, Ebenezer, estás mal, agarra-te aqui que eu ajudo-te. Que, por certo, é a mesma coisa que a Bíblia diz sobre o matrimónio. Se estão dois, para quê? Um tem frio, o outro aquece. Um cai, o outro levanta. É este o propósito do matrimónio, não é ao contrário. Um cai, vamos os dois para o chão. Um tem frio, o outro tem frio. Então não. Aí falta-nos caráter, se isso acontece. Quando um cai, se o outro não ajuda a levantar, falta caráter no matrimónio, falta caráter na igreja, falta caráter nas nossas vidas. E os dons, por si só, eu já perdi aqui o tema e tudo. Os dons por si só não nos vão sustentar. O que nos sustenta é o caráter. E agora vamos sim ao ponto número 4. Eu espero que no meio de todas as gargalhadas a palavra de Deus seja certeira. Um dos pregadores que eu mais gosto, já não está entre nós, que é o Charles Spurgeon, ele dizia que uma boa gargalhada no meio do tema era a brecha para que a palavra entrasse. Porque a pessoa está distraída, e eu espero que seja assim. Espero que seja assim porque eu orei, pedi ao Senhor que tivesse misericórdia, vi que se inscreveu tanta gente no almoço e eu disse, uau, que a palavra seja certeira, porque se a malta vai estar cá para comer, tu vais aproveitar isto. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que sejamos fortalecidos com a palavra. O amor permanece eternamente. 1 Coríntios 13, versículo 8 ao 11, diz claramente, o amor jamais acaba. Não acaba. Se acaba, não era amor. Mas havendo profecias, vejam que ele vai conectar o amor aos dons. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Significa acabam. Havendo o dom de línguas, acaba. Havendo ciência, passará. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte porquê? Porque nós não temos todos os dons.
Precisamos uns dos outros. Eu faço uma parte, o Luzia faz outra parte, em parte. Ok? Quando, porém, vier o que é perfeito, que é Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Família, o amor de Deus é eterno. Os dons têm fim. Não são eternos. O amor é eterno, por isso o amor é maior do que os dons. Os dons têm fim. Porquê é que os dons têm fim? Porque os dons têm uma finalidade, que é até que nós cheguemos à estatura de Cristo. Uma vez que nós chegamos à estatura de Cristo e ascendemos aos céus, e estamos com Cristo, os dons perderam a sua finalidade. Têm fim. Então, o que isto nos devia levar a pensar é, enquanto os dons não têm fim, façamos uso dos nossos dons. Enquanto temos tempo de os usar, usemos os dons que temos. Tudo vai passar. E a Bíblia ensina-nos que Deus vem fazer contas sobre a nossa administração e a forma como nós usamos ou não os nossos dons. Há um tempo, e o tempo para usar os dons é agora, mas o amor nunca, jamais termina. Porque o amor é o caráter de Deus. Versículo 11. Versículo 11. Quando eu era menino, diz o Paulo, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino. Estamos sempre a dizer, eu sinto, sentia como um menino. Pensava, era que eu pensava que tu quiseste dizer. Pensava como um menino. É um trabalho que eu tenho também sempre com os meus filhos, com o Daniel. Daniel, mas tu viste? Não, mas eu sei. Como é que tu sabes que tu não viste? Não, porque se ele estava ali e agora está ali, de certeza que passou por acolá. Viste? Não, então não digas que é. Dizes que pensas, que achas. Mas nós adultos continuamos a fazer a mesma coisa. Eu pensei que quiseste dizer. Eu pensei que ao dizeres isto não gostavas de mim. Eu pensei que não... Porquê? Porquê? Pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, porque a ideia é crescer, desisti das coisas próprias de menino. O que o Paulo está a dizer já para finalizar o capítulo 13 é: Coríntios têm que crescer em amor. Têm que crescer em amor, porque vocês têm dons, é o que o Paulo está a dizer a Coríntios. Coríntios é capaz de ser das piores igrejas que nós temos na Bíblia a nível de conduta. Mas que era cheio de dons. Tantos dons que o Paulo dedica 3 capítulos de uma carta a falar sobre os dons. Os dons de profetizar, o dom de falar línguas, o dom de conhecimento, o dom de tudo e mais alguma coisa. Mas Paulo diz, não tem caráter. Falta-vos o caráter, falta-vos crescer, falta-vos ser como Cristo é. Não deem tanta importância aos dons, deem mais importância à estrutura do caráter. Temos que crescer no entendimento e no uso dos dons, mas principalmente na formação do caráter. E em 1 João 4,18, este foi um texto que eu dei para meditar na vigília. Apenas vou trazer este verso. Depois vou trazer o outro na Santa Ceia. Diz: no amor não existe temor. Medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora o medo. Lança fora o temor. Ora, o medo produz tormento. Outras versões dizem culpa. O medo produz culpa. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que o apóstolo João está a dizer quando fala sobre o amor é:
Se há características que tu e eu ainda temos, neste caso o medo, elas revelam que nós ainda não estamos aperfeiçoados no amor, no caráter de Deus. Por isso diz também em Efésios que Deus quer aperfeiçoar a obra dele em nós. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Ele quer que tenhamos um caráter semelhante a Ele. E se eu revelo pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, pela minha forma de agir, que não é de acordo com aquilo que nós temos estado a ler até agora, eu tenho que chegar à conclusão: falta-me ser aperfeiçoado no amor de Coríntios 13. Tenho que ser aperfeiçoado. Não tem a ver com ter mais fé. Tem a ver com submetermos aos processos, passar pelas tribulações com a atitude correta para que sejamos provados e aprovados. Primeira de Coríntios 13, versículo 12 e 13. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Obscuramente porque os espelhos na altura não eram como o nosso. O nosso, se não me engano, é vidro com uma folha de prata, não é? Diz? Antigamente era metal, era o bronze polido, não é? E não se via como se vê hoje. Hoje olhas para o espelho e vês o que realmente é, não é? Por isso o Paulo faz esta analogia, um espelho obscuramente. Então, agora vemos sem claridade, é o que o Paulo está a dizer. Vemos mais ou menos. Mas então, no futuro, veremos face a face. Agora vemos as coisas de Cristo e as coisas espirituais mais ou menos. Mas no futuro vamos ver tal e qual como Ele é. Agora conheço em parte, agora na vida. Então, no futuro, na vida eterna, conhecerei também como sou conhecido. Apocalipse diz inclusivamente que teremos novos nomes. Graças a Deus por isso. Ok? Novos nomes. Agora, pois, permanecem. O 13 é o último e é muito interessante. Agora, no presente, na vida aqui na Terra, permanecem a fé, a esperança e o amor. Há que ter fé para crer em Deus. Há que ter esperança de que Deus vai voltar. Não é? E há que ter o amor, que é o caráter de Deus, sem o qual estamos vazios. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Porquê? Porque quando Deus levar os seus filhos, já falámos aqui que o amor de Deus é eterno, quando Deus voltar, já não é preciso fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E quando eu estiver face a face com Cristo, eu já não tenho que ter fé. Ele está à minha frente. Quando eu já estiver face a face com Cristo, eu já não tenho que ter esperança, porque eu não preciso esperar que Ele venha, porque eu já estou com Ele. Só há uma coisa que vai permanecer. O amor. Porque Deus é amor. E todas estas características que eu falei hoje com vocês, que fazem parte do caráter de Deus e que Deus quer formar em nós, são características que nós valorizamos muito com respeito a Deus. Então devíamos ter as mesmas. Jesus diz: recebeste graça, dai de graça. Se dizes que me amas, ama o teu irmão. Como podes não amar o teu irmão e dizer que me amas a mim não me vês, ao teu irmão vês? Tiago diz: se tu vês o teu irmão em aflição e tu dás-lhe uma palmada, estou a parafrasear, dás-lhe uma palmada nas costas e diz: olha, vou orar por ti, meu irmão, podendo ajudá-lo, não o fazes, isso não serve para nada. Ou seja, nós como igreja, como filhos de Deus, como disse tantas vezes ontem, nós temos que ter os pés na terra, mas a cabeça no céu. Não podemos ter os pés no céu e é tudo super espiritual e depois corremos o risco de ir para o outro lado e não ser efetivos no amor. Nós temos que ser efetivos no amor. Agora sim eu vou-vos pedir que passem com a Santa Ceia. Todo aquele que reconheça que Cristo é Deus, veio em carne, se fez homem, se entregou
pelas nossas vidas, santo, e que o fez para que os homens pudessem obter perdão pelos seus pecados através do arrependimento, está convidado a partilhar desta ceia. O pão e o vinho não são elementos mágicos, são símbolos daquilo que estamos a falar. De que Jesus derramou o seu sangue, de que partiu o seu corpo. Eu gostava de, à medida que vão partilhando os copos e o pão, partilhar 2 textos. O primeiro está em 1 de João 4, do versículo 9 ao 11. Vou tentar ler devagar porque são muito profundos. Nisto se manifestou o amor de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luzia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como é que eu sei que Deus me amou? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para castigar o mundo, mas para salvar o mundo e para vivermos por meio de Cristo. Algum de nós aqui pode ter uma réstia de dúvida de que Deus o ama? A resposta é não. Deus já veio morrer por ti. E isso foi o sinal do amor. O que diz o João é: nisto se manifesta o amor de Deus por ti. Não se manifesta se tu és casado, se és solteiro, se tens casa, se tens carro, se estás no país certo, se tens os filhos que queres. Não, manifesta-se numa cruz. O sinal do amor, neste contexto, não é um coração. É uma cruz. É a cruz de Cristo. Nisto se manifesta o amor de Deus. 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nenhum de nós amava Deus. Nenhum de nós conhecia Deus. Porque todos estávamos destituídos da glória de Deus. Ainda que tivéssemos andado dentro das igrejas, ainda que os nossos pais tivessem orado connosco todas as noites, nos tivessem lido a Bíblia, se não procedemos ao arrependimento, não conhecemos a Deus. Não amávamos a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação era aquilo que faziam os sacerdotes em sinal daquilo que ia fazer Cristo, que era derramavam o sangue do Cordeiro e diziam: Deus, pelo meu pecado, e o salário do pecado é a morte, aqui está a morte de um Cordeiro. O que Deus fez foi: o salário do pecado é a morte, aqui está a minha morte. Eu paguei pelo Fábio, paguei pelo Bruno, pelo Luís, pela Marta, pela Alda, pela Ivonete, por todos os que estão aqui. Eu pago adiantado por todos. Isso é amor. Isto é o amor que tu andas à procura em todo lado. Diz: não me sinto amado, sinto-me sozinho. Ouve o que é o amor. O amor é que Deus se entregou por ti. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aqui se resume toda a lei, todo o Evangelho. Se nós entendemos bem o amor de Deus, se aceitamos o amor de Deus, devíamos reproduzir esse amor. Vamos nos pôr de pé para ler o último texto. João 3, 16 e 17.
quando Jesus estava a falar com Nicodemos e a explicar-lhe que era necessário. Necessário significa não há outra maneira. Nascer de novo. Nascer do Espírito. Jesus diz este verso que é capaz de ser o mais conhecido da Bíblia, o mais famoso, o mais utilizado. Mas eu quero que a gente o leia não com a cantilena que já temos na nossa mente, porque Deus de tal maneira amou. Não. Com o poder que tem esta palavra. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O único. O unigênito. Nós agora somos filhos de Deus se cremos em Cristo. Mas Ele deu o único Filho que tem. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca. Para o que crê, família, não é para o que não crê. Deus já fez a parte dele, Ele se entregou. Ele morreu pelos pecados. Não porque quisesse, é porque não havia outra alternativa. A única maneira de Deus permanecer justo e não mudar, porque o amor jamais muda. Deus tinha dito: o salário do pecado é a morte. Para resolver o problema do pecado, Deus não podia dizer: eu passo um pano por cima e esqueço o que disse. Porque já não ia ser justo, já não ia ser santo, já não ia ser firme, já não ia ter caráter. Ele teve que dizer: eu disse o que disse. Então eu vou arranjar forma de resolver o problema. Se o pecado, para ser resolvido, ele tem que ser pago com morte, eu pago com a minha vida o pecado de todos. Porquê é que Jesus pode pagar com a sua vida o pecado de todos? Porque Ele não tem pecado. É o único inocente que não merecia ir à cruz. E quando Deus abre esta brecha legal e se entrega por nós e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo. Quando partiu o pão, eu parto o meu corpo por vós. Ele disse estas palavras e o seu corpo ainda não tinha sido rasgado. A Bíblia ensina-nos que, conforme as profecias, os ossos do Senhor não foram partidos. Não foram quebrados. Mas o corpo foi rasgado com aqueles chicotes por nós. Se quando tu e eu vamos tomar este corpo, eu quero que tu saibas o que significa. É o corpo de um inocente. É o corpo de Deus que tem este caráter por ti, que te ama de uma forma que tu jamais conheceste. E vamos tomar forças. Porque no Antigo Testamento, quando queriam renovar as forças, receber os convidados, eles antes da comida traziam o pão e o vinho. Antes da comida, vamos voltar a tomar forças, voltar a fortalecer o espírito, exercer os nossos dons e cuidar muito bem deste caráter que nos vai fazer nunca, jamais, cair nos laços do diabo. Família, vamos tomar e comer o pão. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a única coisa que nos salva, família, é o sangue de Cristo. Um sangue derramado como propiciação pelos nossos pecados. Este vinho, este sumo de uva, não é mais do que o símbolo desse sangue. E ao tomarmos este cálice juntos, estamos a afirmar a vitória que Jesus teve pelo pecado. Mas também estamos a concordar todos que aceitamos esse sangue, que aceitamos este pacto, que aceitamos esta aliança com Deus. E que já não importa o que pensamos, o que sentimos, como agimos, o que importa é quem Ele é em nós. Vamos brindar a vitória de Cristo
tomando o cálice. E vamos louvar a Deus com esta música, sabendo que foi por amor que Deus se entregou por nós. Este amor que nós procuramos em tantas coisas. Mas o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostrou esta manhã o amor que nós necessitamos é um amor firme do caráter de Deus. E é o amor que nós precisamos de replicar. Ele não veio condenar o mundo, Ele não veio condenar-nos, veio salvar-nos. E eu gostava que no nosso cântico saísse gratidão para com o Pai. Porque foi por amor que Ele se entregou por nós. Se entregou. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!